Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho aqui para fazer mais uma análise e recomendação de um livro, desta vez do Board Games as Media, do Paul Booth, que é um livro recente de 2020 ou 21, não tenho bem certeza absoluta, uma coisa ou outra. Portanto, anda aqui por estes anos e é uma coisa mesmo muito recente. E este livro, para mim, neste momento, é um dos melhores livros feitos sobre jogos de tabuleiro, sobre jogos analógicos. Depois do livro do Stuart Woods, do Eurogames, que fala de muitas mais coisas do que só Eurogames, este livro vem ser um complemento bastante relevante. Para quê? Não que seja exatamente igual ao livro do Stuart Woods, Eurogames, mas porque traz aqui algum reforço de alguma informação, mas também uma nova abordagem. Eu até admito que foi este livro que me inspirou para criar a nova rúbrica das narrativas e das ideologias e das interpretações daquilo que os jogos estão a querer representar ou a querer passar para o jogador. Aqui o Paul Booth faz um livro que, lá está, estuda os jogos como mídia, aplicando alguns métodos, por exemplo, do estudo de textos, análises textuais. Portanto, vai explorar aqui os jogos naquilo que eles podem transmitir como objeto. Que conteúdos é que eles têm? Mas também faz aqui estudos de hobby, estudos de aficionados, dos fãs de certa coisa. Ou seja, uma vez que estamos a falar de uma comunidade de hobby, também faz sentido fazer esse tipo de abordagem. Mas, para além disto, fala aqui de evoluções no design e fala também da comunidade. Vem fazer aqui uma atualização com uma análise. Portanto, as outras análises eram mais qualitativas, textuais, mas uma análise mais quantitativa de inquéritos e questionários que ele foi passando no Board Game Geek para tentar identificar traços na comunidade e naquilo que são os jogadores que jogam este tipo de jogos, para refletir sobre imensas coisas, sobre estereotipos, sobre minorias, igualdades de género e afins, quem é que joga isto, e chegamos a conclusões que, obviamente, que, como já se esperava, a maioria dos jogadores deste tipo de jogos são os típicos homens brancos com uma condição social relativamente favorável já, que tendem a jogar isto. Portanto, as mulheres ainda não estão a nível de igualdade naquilo que são as estatísticas da maioria dos jogadores. As pessoas também com baixos rendimentos também não encaixam muito nos perfis, nem com baixas formações. E também minorias, estamos a falar de etnias e minorias, quer de pessoas de diferentes origens. Isso não é de perto nem de longe ainda uma distribuição equalitativa, ou pelo menos na mesma distribuição daquilo que é a população no geral, na maioria dos países. Portanto, o livro fala destas coisas e traz alguns dados para refletirmos. E também dos próprios designers, em que, se os jogadores têm este desequilíbrio, ainda mais os designers, porque encaixam ainda mais naquele estereotipo do homem branco ali dos 30 aos 50 anos, com um poder económico também e uma formação acima da média. Portanto, isto leva-nos a pensar se este tipo de designers fazem um tipo de jogo, se calhar esse tipo de jogo não vai encaixar naquilo que é a maioria da população para a qual poderia jogar o jogo. Portanto, todas estas reflexões são aqui feitas no livro, isto é muito interessante. Depois também vai buscar aqui alguns casos de jogos em concreto, por exemplo o This War of Mine, em que faz uma análise do jogo, de um jogo que supostamente não cria um ambiente muito agradável, nem muito simpático, é sobreviver a uma guerra, e nós no momento em que ainda bem que não somos nós, mas infelizmente que é alguém que passam por guerras também no mundo neste momento. Portanto, isto faz-nos refletir que os jogos nem sempre têm que ser divertidos, mas acima de tudo têm de proporcionar experiências, e nós então podemos tirar ou não prazer dessas experiências, que podem ser apenas experiências de introspeção e reflexão sobre os assuntos. Portanto, fala-se disso, fala-se do hobby da indústria, da produção, questões ambientais também, de um hobby que parece que está a ser cada vez mais insustentável, a depender cada vez mais de miniaturas, de transportes, jogos feitos no outro lado do mundo, transportados meio mundo para o chamado norte global. Todas estas coisas estão aqui abordadas e eu acho que este é um livro muito interessante, um livro essencial e um daqueles
que todos deveriam ter, quem gosta de estudar estes assuntos deveria ter na sua biblioteca. Mas lá está, um livro em inglês. Se não conseguirem ler em inglês vai ser difícil. Então, poderem ter este livro, porque eu acho que não há traduções feitas disto ainda. Então pronto, este é mais um vídeo sobre um livro que eu acho que é muito importante e fica aqui também esta partilha, espero que tenha sido útil e obviamente estou sempre disponível para mais comentários e partilhar mais informações sobre este e outros livros ligados a jogos de tabuleiros. Então vá, adeus!